pagar 20 menos 10, ela vai pagar 10 de imposto. Na prática, o que a empresa está pagando, Arroz integral? A soma do que foi pago. Bernardo, desculpa, eu só vou retomar aqui para pedir o pedido para o pessoal fechar o microfone, porque tá um ruidinho assim, e às vezes atrapalha um pouco a sua fala. Então, pessoal, quem não estiver falando, por favor, fechar o microfone agora. Obrigada, desculpa. Acho que é bom, acho que é importante. O imposto não cumulativo, ele é um imposto que você vai cobrando ao longo de todas as etapas da cadeia, mas tudo o que foi pago anteriormente é recuperado na forma de crédito. Então, na verdade, a soma de tudo que foi pago ao longo da cadeia corresponde exatamente à incidência da alíquota do imposto sobre a última venda. Tá certo? Tem os IVAs, o Brasil tem IVA, por exemplo, o ICMS é um IVA, é o pior IVA do mundo, mas é um IVA, mas todo mundo sabe o que é um bom IVA. Um bom IVA, ele é um imposto que tem uma base ampla de incidência, ou seja, incide sobre mercadorias, serviços, intangíveis, toda forma de atividade produtiva, tem regras homogêneas, é o mínimo possível de exceções. Os IVAs modernos, a grande parte do mundo, tem uma alíquota positiva só, não tem múltiplas alíquotas, é uma alíquota só, o mínimo possível de benefício fiscal, se possível nenhum, o mínimo possível de regime especial. Regime especial é uma forma diferente de cobrar um imposto. Os IVAs, os bons IVAs são cobrados no destino, o que significa que operações entre países ou entre estados, o imposto pertence ao país de destino ou estado de destino. Normalmente, isso é implementado através, quando é entre países, normalmente isso é implementado através de desoneração das exportações, ou seja, se bota alíquota zero nas exportações e tributa as importações da mesma forma que você tributa a produção nacional. Com isso, você faz com que o imposto pertença ao país de destino. O mesmo mecanismo de destino deveria ser implementado num bom IVA quando você tem IVAs federativos, como é o caso do Brasil. Um bom IVA tem crédito amplo, ou seja, tudo aquilo que a empresa adquire para utilizar na sua atividade dá crédito para a empresa, todo o imposto que foi pago antes é recuperado, e ressarcimento ágil de créditos, que significa que se uma empresa exportadora, por exemplo, ela vende com alíquota zero, mas ela comprou insumos que foram tributados, o governo tem que devolver para essa empresa o montante de imposto incidente nos insumos o mais rápido possível. Normalmente, é muito comum em países, por exemplo, da Europa, 30 dias você recupera o imposto. Tem países que em 15 dias você recupera o imposto acumulado por um exportador. E, finalmente, desonera os investimentos. O que pode ser feito via alíquota zero na venda de bens de capital, ou pode ser feito, você tributa o investimento e devolve o crédito imediatamente, que, aliás, é o método mais comum de se desonerar investimento. Um imposto que tem essas características todas, embora seja um imposto cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, ele é efetivamente um imposto sobre o consumo. Por quê? Porque tudo que é produzido e importado num país só tem 3 destinos possíveis: ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva, que é o investimento. Se você desonera completamente a exportação e desonera completamente o investimento, na prática você está tributando só o consumo. Então, o IVA é um imposto sobre o consumo, cobrado de forma não cumulativa ao longo da cadeia de produção e comercialização, e tem um bom IVA tem essas características que eu acabei de falar. Bom, qual é o problema no Brasil? O problema no Brasil é que o nosso modelo de tributação do consumo foge completamente do desenho do que é um bom IVA. Um bom IVA tem que ter base ampla. A base de tributação no Brasil está completamente fragmentada. Tributos. 5 tributos que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual e ISS municipal, sendo que, em alguns casos, o ICMS incide sobre mercadorias e serviço de comunicação e parte de serviço de transporte, o ISS incide sobre outros serviços que estão numa lista, inclusive tem uma área cinzenta entre os dois. O IPI incide só sobre produtos industrializados e não vai até o consumidor final. Foge completamente ao desenho do que deve ser um bom IVA no Brasil. Segundo, um bom IVA tem crédito amplo. Crédito amplo significa que tudo que foi pago de imposto nas etapas anteriores da cadeia de produção e comercialização é recuperado. No Brasil tem uma série de incidências cumulativas. A incidência cumulativa é quando você paga imposto na cadeia e não recupera o imposto. Isso acontece por conta de tributos que são puramente cumulativos, como é o caso do ISS, mas acontece também por conta de falhas nos tributos não cumulativos. Tem uma série de restrições para a recuperação de crédito de ICMS e de PIS/COFINS também, no caso brasileiro.
Nós estamos falando, no caso do ICMS, mais de 10% da receita do imposto é incidência cumulativa de imposto que não é recuperado. Um bom IVA tem regras homogêneas. No Brasil, não é exagero dizer que a gente tem um sistema que só tem exceção, que não tem. A gente tem alíquota para tudo quanto é gosto, coisas completamente compreensíveis, tipo perfume, paga 40% de alíquota de IPI, e água de colônia paga 12%, e Del Colônia paga 7%. Só para dar um exemplozinho de coisas completamente malucas no sistema brasileiro. Tem alíquota para tudo quanto é gosto, tem uma quantidade enorme de benefícios fiscais, quando, na verdade, os bons-vivos não deveriam ter nenhum benefício fiscal, e tem um monte de regime especial, tipo substituição tributária, que vão, no fim, acabam resultando que, no Brasil, em vez de ter um imposto que é igual para todas as empresas, a gente, no fundo, tem um imposto que é diferente não só para o setor, ele pode ser diferente por empresa ou até por estabelecimento. Quer dizer, no Brasil, cada empresa, cada estabelecimento tem o seu sistema tributário. No fundo, é isso que acontece, porque a gente só tem exceção e não tem uma regra que serve para todo mundo. E, finalmente, o bom IVA é cobrado no destino e, no Brasil, os tributos estaduais e municipais são tributados dominantemente na origem. O ICMS ele é misto, você cobra uma parte na origem e uma parte no destino, mas a maior parte é cobrado na origem. E o ISS é a mesma coisa. E isso, na verdade, leva à guerra fiscal entre os estados. A guerra fiscal existe por causa dessa tributação na origem e leva uma enorme perda de competitividade da produção brasileira também, mas eu não vou explicar aqui por falta de tempo. Bom, consequências desse modelo brasileiro. Primeiro, o custo de compliance, que é o custo burocrático de pagar imposto, no Brasil é o mais alto do mundo, e por conta dos tributos sobre bens e serviços. Segundo, o grau de litigiosidade no Brasil, em matéria tributária, por conta da complexidade do sistema, também provavelmente é o mais alto do mundo. A gente não tem uma comparação completa, mas muito provavelmente é o mais alto do mundo também. Terceiro, um bom sistema de tributação de bens e serviços deve desonerar exportações, deve desonerar investimentos. Aqui no Brasil, por N falhas, seja por conta da cumulatividade, o imposto que você pagou no meio da cadeia e não recupera, seja por outros motivos, a gente está tributando exportações e estamos tributando investimentos, e isso prejudica o crescimento do país. Temos enormes tensões federativas por causa da guerra fiscal, temos distorções competitivas seríssimas. Para uma empresa no Brasil, às vezes é mais importante ter um bom benefício fiscal do que ser realmente eficiente. E temos, sobretudo, que é o mais importante, talvez o mais difícil de entender, muitas distorções alocativas. O que é distorção alocativa? É quando a economia se organiza de forma ineficiente por conta do sistema tributário do país. Isso acontece de forma direta no Brasil. Vou dar um exemplo, mas dava para dar 500 exemplos desse tipo. Se você, por exemplo, tem uma empresa, pensa no mundo sem imposto, uma empresa vai montar o seu centro de distribuição onde? Onde ela reduz o custo de logística. Aqui no Brasil, a empresa monta o centro de distribuição onde ela recebe melhor benefício fiscal, aumentando o custo de logística. Então, aquilo que para a empresa tem lógica, porque ela reduz o custo dela por causa do benefício fiscal, para o país não tem lógica, porque a gente tem mais caminhão rodando, a gente gasta mais caminhão, mais estrada, mais caminhoneiro, mais combustível para levar a mesma mercadoria para o mesmo consumidor, por conta de distorções no sistema tributário. Isso é o que a gente chama de distorção alocativa, quando a economia se organiza de uma forma ineficiente porque o sistema tributário induz ela a se organizar de uma forma que não é eficiente. A consequência de todos esses efeitos é uma enorme perda de produtividade do Brasil. Nós provavelmente estamos falando, por conta das distorções dos tributos indiretos no Brasil, uma perda talvez superior a 20 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil por conta dessas distorções aqui. Nós estamos falando que cada brasileiro pode estar 20% mais pobre do que ele poderia ser por conta dessas distorções. É um efeito enorme que resulta dessas distorções do sistema tributário. O que é interessante é que todos esses problemas, todos seriam resolvidos se a gente adotasse aquele padrão internacional do que é um bom IVA. Ou seja, base ampla de incidência, crédito amplo, tributação no destino, etc. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Por quê? Porque qualquer mudança nesse sentido tem impactos federativos, porque nós estamos falando de tributos federais, estaduais e municipais, afeta a distribuição de receita, afeta a autonomia dos entes federados, e a guerra fiscal, apesar de ser extremamente ineficiente, ainda é vista por muitos estados como uma forma de desenvolvimento regional, e afeta o setor privado.
preços relativos, alguns preços sobem, outros caem, e, na verdade, os setores que têm aumento de preço relativo tendem a resistir muito à reforma tributária, e afeta também o investimento já realizados. Então, pensa numa empresa que fez um investimento tendo por base a legislação atual do Brasil e que, de repente, a legislação muda e aquele investimento, aquela fábrica que ela construiu, se torna não competitiva. Ela tem uma perda de capital em função de mudança do sistema tributário, e isso gera resistência a mudanças no sistema tributário. As pessoas em casa, o mercado está apostando na entrega em domicílio. Opa, tem mais um microfone aberto. Gente, pode pedir para fechar o microfone, por favor. Mas entrega, Adriano, Ismael, né? Como vocês podem, a pessoa se deve pagar, né? Acho que você consegue fazer eu não, isso. Eu não sou o host, estou tentando descobrir aqui. Oi, pessoal. Se for possível, desliga o microfone, tá? Restaurantes ou lojas que não se enquadram no ramo alimentício. É alguém que abriu e está fora do... Ismael, você já pensou quando abrir o restaurante? Bom, eu vou seguindo aqui, tá? Eu não tenho muito... Sim, gente, é o Ismael. Eu ouvi falar que eles querem começar a abrir os lugares das cidades a partir da semana que vem, aos poucos. Oi, gente. Podem fechar o microfone, por favor? Bom, vamos lá, então. O que é a PEC 45, então, nesse cenário? A PEC 45... basicamente, ela busca migrar para esse padrão mundial de consumo de bens e serviços, tentando minimizar ao máximo as resistências de ordem federativa e política que decorrem da situação do modelo atual de tributação do Brasil. Então, o objetivo da PEC 45 é substituir 5 tributos atuais, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços. É um imposto de tributo que chama IBS, porque os IVAs modernos chamam Goods and Services Tax. Então, é o padrão mundial pelo qual se chama os IVAs hoje. Além disso, a ideia é ter um imposto seletivo federal que incide de forma monofásica sobre bens e serviços que geram externalidades negativas, como cigarro, bebida alcoólica. É uma coisa mais pontual, focada mais em desestimular o consumo e não tanto em... o objetivo nem é arrecadar. Se todo mundo parar de fumar, você não vai arrecadar nada e não tem grandes problemas. Bom, as características do IBS são exatamente aquelas que eu falei de um bom IVA: incidência não cumulativa sobre base ampla de bens e serviços intangíveis, crédito amplo, que pega tudo, e aqui tem um problema. Você não pode usar o crédito do imposto para desonerar o consumo pessoal. Então, por exemplo, se o dono de uma empresa joga despesa pessoal dele como despesa da empresa, isso você tem que ter regras para impedir que isso dê crédito, porque aquilo é um consumo dele que deveria ser tributado e não é uma despesa de funcionamento da empresa. Tributação do destino, que significa que nas operações entre estados ou entre municípios, o imposto, a parcela estadual pertence ao estado de destino e a parcela municipal ao município de destino. Desoneração completa de exportações e investimentos. Incidência sobre o preço líquido de tributo, isso é o que a gente tem no Brasil, de que imposto incide sobre o preço com imposto, é uma jabuticaba. No resto do mundo, a alíquota incide sobre o preço sem imposto. E ressarcimento tempestivo de crédito, quer dizer, se uma exportadora acumula crédito, por exemplo, o governo devolve rapidamente. Até aí não tem nada de original, é padrão mundial. O que tem de diferente no caso do Brasil é que nós estamos substituindo tributos federais, estaduais e municipais por um único imposto. Então, a ideia é que esse imposto para o contribuinte seja um imposto só que ele, na prática, seja a soma de 3 impostos, um federal, um estadual e um municipal, que tem a mesma legislação, são cobrados de forma unificada. Então, a arrecadação seria feita de forma centralizada, gerida por uma agência tributária nacional com participação da União, dos Estados e dos municípios, e a receita distribuída para a União, Estados e os municípios. A ampla disseminação da nota fiscal eletrônica no Brasil permite que a gente consiga calcular qual é a distribuição da receita pelo destino, ainda que a arrecadação seja centralizada. Então, basicamente, essa é a ideia. Quer dizer, o IBS é para o contribuinte um imposto só, e para os entes da federação é como se cada um tivesse um imposto que é cobrado de forma unificada e centralizada nesse novo modelo. Bom,
Aí vem uma das características do modelo, que é a transição. A gente propõe migrar do sistema tributário atual para o novo sistema tributário em 10 anos, com 2 períodos. Um período inicial de teste de 2 anos, em que o IBS seria cobrado com uma alíquota de 1% e teria uma redução da alíquota da COFINS para não ter aumento de carga tributária. E esse período de teste serve para saber qual o potencial de arrecadação do imposto e qual é o impacto da distribuição da receita pelo destino, embora ele ainda não afete estados e municípios nesse período de teste. E a partir daí, 8 anos de transição, em que as alíquotas dos tributos atuais vão sendo progressivamente reduzidas. Então, a alíquota que está na legislação, nesse primeiro ano da transição é 7/8 da alíquota, no segundo ano 6/8, e assim sucessivamente, e a alíquota do IBS vai sendo elevada. Como depois do período de teste eu sei qual o potencial de arrecadação do IBS, a gente consegue fazer essa transição mantendo a carga tributária totalmente constante. Ou seja, você arrecada exatamente aquilo que você perde de receita dos tributos atuais. No final da transição, os tributos atuais são extintos e fica só o IBS. Aí a pergunta é, por que precisa de um período de transição tão longo? Talvez ele possa ser um pouco menor, mas não muito menor. Por que ele não pode ser muito menor? Por causa daqueles motivos que eu já expliquei antes, porque tem investimentos que foram feitos com base no sistema tributário atual. Se você faz uma transição muito rápida, a empresa que fez o investimento, ela perde o investimento que ela fez, ou seja, ela tem uma perda de capital relevante. E tem mudanças de preços relativos também. Então, é importante dar tempo para que a economia se adapte ao novo imposto de uma forma não traumática. E esse é o objetivo dessa transição relativamente longa. Bom, a proposta é que a alíquota do imposto seja uniforme para todos os bens e serviços, proposta que não tenha nenhum benefício fiscal, zero, nenhum benefício fiscal, e, na verdade, a ideia é não ter nem mesmo desoneração da cesta básica. Ao invés de desonerar a cesta básica, a ideia é adotar um modelo que a gente chama de isenção personalizada, que é você tributa a cesta básica e devolve para as famílias de baixa renda o imposto incidente no seu consumo com um teto. Um teto para não ter fraude, tá certo? E a ideia é usar o mesmo modelo para políticas de desenvolvimento regional. Ao invés de fazer políticas de desenvolvimento regional com benefício fiscal, você arrecada o imposto e faz política de desenvolvimento regional com alocação de recursos orçamentários através de um fundo de desenvolvimento regional. Então, só para explicar aqui, tem um tema, a questão da cesta básica e de regressividade do imposto, que fala, mas se eu vou tributar a cesta básica, ele vai ficar regressivo. Não, não é verdade. O sistema hoje é que não é progressivo e passa a ser progressivo com essa mudança que está sendo proposto. Então, nesse gráfico daí, é simplesmente dizer qual é a composição do consumo tributável das famílias brasileiras por faixa de renda. A gente vê que as famílias mais pobres, 18% do consumo é de cesta básica, e isso vai caindo até 4% das famílias mais ricas. Mas esses 4% das famílias mais ricas, do consumo, em termos absolutos, é 3 vezes mais do que o das famílias mais pobres. Ou seja, quando você está desonerando a cesta básica, em termos absolutos, você está dando um benefício 3 vezes maior para a família rica que para a família pobre. Em contrapartida, no Brasil, serviços são muito menos tributados que mercadorias. Agora, quem consome serviço é rico e não pobre. Então, se a gente olha por gráfico, a gente vai ver que a coluna cinza, os pobres, 9% do consumo é serviço, os ricos, 31% do consumo é serviço. Então, quando você tributa menos serviço que mercadoria, você está fazendo uma política regressiva. Você está tributando menos aquilo que o rico consome e mais aquilo que o pobre, e não tanto do pobre. Quando a gente soma os dois efeitos, desoneração da cesta básica e menor tributação de serviços, a situação que a gente tem hoje, que é a coluna azul, é que os tributos sobre bens e serviços com proporção do consumo, eles são mais ou menos flat. Eles são perto de 18% do consumo, tanto para as famílias pobres quanto para as famílias ricas. Com o modelo da PEC 45, com esse modelo de isenção personalizada que a gente está propondo, a gente passaria a ter essa coluna vermelha. Ou seja, teria uma redução de quase 5 pontos percentuais da tributação das famílias mais pobres, e isso seria decrescente até o 4º decílio de renda, e teria um pequeno aumento na tributação nos 6 decílios de renda mais altos do país. Basicamente, o objetivo da PEC 45 não é resolver problemas distributivos, isso é agenda de imposto de renda, mas ela, com esse modelo de isenção personalizada, ela melhora um pouquinho a distribuição de renda no país. O resto da agenda distributiva é imposto de renda, imposto sobre patrimônio, é outra agenda que é importante, mas não é a da PEC 45. Bom, um ponto importante
é que está se propondo que todos os entes da Federação, União, Estados e Municípios tenham autonomia na fixação da sua parcela da alíquota do IBS. Como é que funciona isso? Na proposta, tem uma alíquota que nós chamamos de alíquota de referência, que é aquela que mantém a carga tributária atual. Então, por exemplo, para os estados, a alíquota de referência é aquela que mantém a receita do ICMS do conjunto dos estados do Brasil. E é uma alíquota só que é adotada automaticamente para todos os estados, é a mesma para todos os estados. O mesmo vale para os municípios e para a União. Portanto, o default da PEC 45 é manter a carga tributária e ter uma alíquota uniforme em todos os entes da federação. Agora, se a União, o Estado ou o município quiser, eles podem fixar a sua alíquota acima ou abaixo da alíquota de referência. Tá certo? Por que isso é importante? Para manter a autonomia federativa. Agora, isso é imposto sobre consumo. Subiu a alíquota 1%, os preços ao consumidor no Estado vão subir 1% automaticamente. O que é muito bom do ponto de vista da responsabilidade política. As pessoas vão saber quanto está custando financiar o governo. Como eu falei no começo, a receita vai ser distribuída pelo destino, de forma automática, a partir da arrecadação centralizada. O problema é que quando você migra da distribuição atual da receita para a distribuição pelo destino, tem ganhadores e perdedores, ou seja, tem estados que aumentam a participação no bolo de receita e alguns que caem, a mesma coisa acontece com os municípios. Para mitigar esse efeito, nós estamos propondo uma segunda transição, mais longa ainda, de 50 anos, em que nos primeiros 20 anos, cada estado e município vai manter o seu nível real de receita atual e apenas o crescimento real da receita é que vai ser distribuído pelo destino. Então, esse gráfico daqui mostra como isso mitiga o efeito sobre a arrecadação de estados e municípios. A linha azul é o que eles arrecadariam por exemplo, um estado que perde 30% do ICMS, se ele arrecadasse o ICMS com um crescimento do PIB de 2% ao ano. A linha laranja é o quanto ele arrecadaria do IBS sem esse modelo de transição que nós estamos propondo. Ou seja, ele perderia em relação à linha azul 30% em 8 anos e ele, e em termos reais, ele perderia quase 20% da receita. Com a transição que está sendo proposta, a gente teria essa linha cinza, ou seja, mesmo esse estado perdedor teria um aumento de receita real. E se a gente ainda considerar uma hipótese conservadora de impacto da PEC sobre o crescimento da economia, que é um aumento de 10 pontos percentuais do PIB potencial em 20 anos, a gente teria aquela linha amarela. Ou seja, na verdade, mesmo esse estado perdedor, que é uma situação extrema de 30% de perda de receita de ICMS, ele ainda teria um ganho de receita com a proposta. E esse é um ponto extremamente importante para entender a PEC. Tá? Não dá para entender o impacto federativo e o impacto setorial da medida da reforma tributária se você não entender que ela tem um impacto muito positivo sobre o crescimento. Se você não considera isso, vira um jogo de soma zero, em que o que um ganha, o outro perde, e aí a equação política fica quase impossível de ser fechada. Mas quando você considera o impacto positivo sobre o crescimento, no agregado, todos são perdedores e mesmo em termos de situações individuais, praticamente todos os setores da economia e praticamente todos os entes da federação são beneficiados pela reforma tributária. Bom, a gestão da agência do IBS é a Agência Tributária Nacional, tem um erro aí de digitação. Eu não vou explicar aqui, porque é uma coisa técnica, acho que não precisa para agora. As empresas do Simples, a proposta é que seja opcional a adesão ao imposto, ou seja, a empresa ou mantém o regime atual, mas ela está fora do sistema de débito e crédito, ou seja, ela não recupera crédito, não transfere crédito, ou ela mantém o Simples para tributar lucro, mantém o Simples para tributar folha, mas a tributação de bens e serviços é feita pelo IBS, pelo regime normal. No fundo, todas as empresas do Simples estão no meio da cadeia, vão preferir a segunda opção, e aquelas que é a grande maioria que vende para consumidor final, ou presta serviço para consumidor final, manteria a primeira opção. Bom, basicamente é isso. Como eu falei, qual é o objetivo da PEC 45? É migrar para o padrão mundial de tributação de bens e serviços, tentando minimizar as resistências setoriais através daquela transição em 10 anos e tentando minimizar as resistências federativas através da manutenção da autonomia de fixação da alíquota e de uma transição de 50 anos na distribuição da receita para os estados e municípios, que não tem nenhuma importância para o
o contribuinte. Tá? O sistema tributário muda em 10 anos. Essa transição de 50 anos é só para mitigar o efeito sobre as finanças públicas, estaduais e municipais da transição da cobrança para o destino. Os benefícios são enormes. Como eu falei, o principal benefício é um aumento muito grande do potencial de crescimento da economia brasileira. Nós estamos falando possivelmente de um aumento maior que 20 pontos percentuais num horizonte de 15 a 20 anos do PIB potencial do Brasil. O que, na verdade, é extremamente importante para entender qual é a função da reforma tributária. Essa é a função dela. Isso vem via aumento da taxa de investimento e vem, sobretudo, via eliminação de distorções alocativas e competitivas que fazem com que o país possa crescer muito pouco. Certo? Bom, eu vou encerrar agora, então, a minha parte, falando um pouquinho sobre a questão do terceiro setor. Eu sei que tem uma outra parte da agenda tributária do terceiro setor que a gente pode conversar depois. Certamente a questão de imposto sobre heranças e doações é uma parte importante, que está na agenda de vocês, eu sei. Mas naquilo que diz respeito especificamente à PEC 45 ao IBS, primeiro, a forma de aplicação do IBS ao terceiro setor ainda não está definida. E vai ser uma definição política, tá certo? Agora, do ponto de vista técnico, qual é a nossa posição no Centro de Cidadania Fiscal? A nossa posição é que, idealmente, todas as entidades das organizações da sociedade civil, sendo elas filantrópicas ou não, todas elas deveriam recuperar os créditos tributos incidentes nas suas aquisições. Então, por exemplo, eu tenho uma entidade que vive totalmente de doações, presta serviços totalmente de forma gratuita, tudo aquilo que ela adquirir para poder prestar o seu serviço, ela recuperaria o imposto. Ou seja, a tributação seria zero sobre essa entidade. Nem os insumos que ela utilizou vão ser tributados, porque a gente poderia usar esse sistema de devolução do imposto que está sendo estruturado dentro do IBS para devolver para essas entidades o imposto incidente nas suas aquisições. Então, no fundo, para entidades que prestam serviços gratuitos à sociedade, é equivalente a uma desoneração completa do que está sendo prestado por essa entidade. Obviamente, precisa tomar um certo cuidado para não desonerar consumo pessoal e, principalmente, para não gerar distorções, tipo alguém criar uma sociedade sem fins lucrativos para poder jogar lá suas despesas pessoais e ser desonerado. Isso vai exigir regras, mas naquilo que são aquisições para o objetivo da sociedade, seja educacional, de saúde pública, assistencial, certamente a desoneração, para a proposta que a desoneração seja completa. Em contrapartida, a proposta, idealmente, falta falar aqui do ponto de vista técnico, não está definido como isso vai ser na política, mas do ponto de vista técnico, o ideal é que a venda de mercadorias e a prestação de serviços pelas entidades da sociedade civil, inclusive filantrópicas, sejam tributados. Ou seja, aquela ideia da imunidade, a imunidade constitucional, ela se aplicaria às compras, não às vendas. Por que a gente propõe isso? Por vários motivos. Primeiro, porque essas entidades concorrem, sim, com entidades com fins lucrativos e precisa tomar um cuidado para não distorcer a competição. Segundo, e principalmente, porque você não tem uma correlação entre a prestação de serviço da entidade, que é de interesse público, e o quanto você está deixando de arrecadar de imposto quando você está desonerando a venda de mercadoria e serviços dessas entidades. Então, por exemplo, essas entidades hoje, elas têm, se for uma entidade filantrópica, ela não recolhe PIS/COFINS e recolhe PIS de uma forma diferente, mas não tem incidência de PIS/COFINS nas suas vendas. Agora, o valor das vendas dela... Oi, entrou alguma coisa aqui no meio. Bom, não, porque é o meu celular aqui. Essa entidade não tem relação entre aquilo que ela está deixando de recolher de imposto, que é o custo para a sociedade da desoneração tributária. A desoneração tributária é custo para a sociedade. O imposto que eu deixo de arrecadar é a sociedade que está deixando de receber esse recurso, é o setor público que está deixando de receber esse recurso.
E, portanto, vou dar um exemplo aqui que eu já usei numa reunião com o pessoal de vocês. Suponha que você tem uma entidade da sociedade civil, vamos falar, uma escola filantrópica, 2 escolas filantrópicas. As 2 dão bolsa ou atendem pessoas de forma gratuita no mesmo montante. Então, as 2 escolas têm 1.000 alunos e sei lá, e dão aula gratuita para 100 pessoas, tá certo? Uma delas cobra R$5.000 por mês de mensalidade, a outra cobra R$1.000 por mês de mensalidade. Na hora que eu estou desonerando a venda dessas escolas, eu estou tendo um custo de perda de receita 5 vezes maior, no caso da escola que cobra mensalidade de 5.000, do que no caso da escola que cobra mensalidade de 1.000. Só que elas estão prestando o mesmo serviço, que é dar aula gratuita para as mesmas 100 pessoas. E, portanto, não tem uma proporcionalidade entre o custo para a sociedade, da desoneração da prestação de serviço ou da venda de mercadorias feita por essa entidade, e o que ela está entregando de volta para a sociedade, que é a prestação de serviço de interesse público. É possível compatibilizar os dois? É possível, dentro do sistema do IBS, você criar um sistema de devolução para entidades do imposto recolhido pelas entidades da sociedade civil, mas que seja proporcional, por algum critério objetivo, ao que ela está entregando para a sociedade. Então, é possível, sim, introduzir isso dentro do desenho, mas este modelo não seria na forma de desoneração completa, como acontece hoje para as entidades filantrópicas, mas seria, sim, na forma de uma devolução do imposto proporcional àquilo que ela está prestando para a sociedade, com critérios objetivos para que aquilo que seja devolvido seja proporcional àquilo que está sendo fornecido para a sociedade. Ou seja, nós temos que racionalizar, pessoal. Desoneração de imposto é dinheiro público que está deixando de ser arrecadado. Esse é um ponto importante para ser entendido. Certo? Só queria finalizar aqui com uma coisa. As pessoas falam, então vocês vão tributar a escola? Não sei, se você for falar com todos os especialistas mundiais em tributação de valor adicionado, eles vão dizer que você deveria sim tributar ensino ensino privado, porque quem paga ensino privado são pessoas de alta renda e não pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda vão na escola pública, as pessoas de alta renda pagam escola privada. Faz sentido ter alguma desoneração? Talvez faça, principalmente para aquelas pessoas que estão naquela faixa que, se aumentar o custo da escola privada, iria para a escola pública. Agora, faz sentido desonerar completamente a mensalidade escolar de uma família que paga 5.000 ou 10.000 reais por mês de mensalidade? Do meu ponto de vista, não. Realmente não faz sentido, porque essa família é uma família que tem dinheiro para pagar o imposto sobre aquilo que ela consome. Não faz sentido aquilo que o pobre consome ser tributado e aquilo que a família rica consome não ser tributado. Então, faz sentido, sim, ter algum sistema para reduzir a tributação de educação, mas não uma isenção completa, independentemente da faixa de renda. Bom, pessoal, eu acho que é basicamente isso. Acho que a gente pode abrir a discussão. Eu extrapolei só um pouquinho o meu tempo de fala. Obrigada, Bernard. Eu vou passar para a Ana que vai fazer essa moderação aqui. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, a gente comentou no início dessa chamada que tem um botãozinho aí que é levantar a mão ou raise your hand. Então, quem quiser se inscrever, a Ana está fazendo aqui vai fazer a moderação. Ana? Tá, eu tô vendo 2 aqui, então eu já vou puxar. Meu microfone estava desligado, gente, desculpa. Temos o Raul e... o Raul, de qual organização você é, por favor? E Sou depois do WWF Brasil. Tá, e aí depois temos o Glauber Leite, do IDEC. Pode Legal, falar, posso? Raul. Tá, obrigado, Ana. Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade aqui que o GIF proporcionou, incrível. Queria parabenizar o Bernardo aí pela apresentação, ouvi com muita atenção. Bernardo, eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro é o seguinte, a minha preocupação nesse primeiro momento é como que, após a reforma tributária, nós teremos condições de utilizar
os tributos para uma finalidade parafiscal, que é, por exemplo, tributação sobre carbono, conseguir diferenciar produtos de acordo com a externalidade que eles causam, né? Pelo que eu entendi, você falou muito brevemente, então eu queria que você pudesse talvez explicar um pouquinho melhor, que o IBS, né, ele tem como princípio, né, uniformidade, né, e tudo mais, mas que teria um imposto seletivo para desincentivar o consumo de alguns produtos com externalidades negativas. Então, minha pergunta para você você entende que tributação, enfim, assim, a diferenciação de tributo em função de emissão de carbono ou qualquer outra externalidade do ponto de vista ambiental ou social seria via esse imposto seletivo? E como que funcionaria esse imposto seletivo? Ele já está previsto lá na PEC? Ele teria... Quem que fixaria a alíquota? Você falou em algum momento aí que os municípios e os estados poderiam fixar suas próprias alíquotas. Eu fiquei um pouco confuso com isso, né? Eu entendi que o princípio era ter uma alíquota única para o país. Então, no geral, mas especificamente para esse imposto seletivo, também poderiam os estados e os municípios terem alíquotas específicas? Isso poderia gerar uma corrida para, eu quero aqui indústrias mais poluentes, então a minha alíquota desse imposto seletivo é zero e outro tem mais? Isso que eu queria entender. E, por fim, uma terceira pergunta que é mais ampla, né? Eu entendi o princípio da simplificação, né, do sistema, mas eu sei que nós no Brasil gastamos muito tempo e recursos, né, para tentar entender como funcionam os impostos, né, muitos advogados tributaristas, contadores e tudo mais. E nesse novo sistema, ele é muito simples por um lado, mas por outro, eu entendi que ele tem essa lógica da seletividade pessoal. Você não tem mais uma seletividade no produto, na isenção no produto, mas você olha para a pessoa e a capacidade contributiva dela, né? Isso não geraria também uma dificuldade, né, de manejar? Ou seja, como que eu vou conseguir, por exemplo, identificar exatamente quem são as pessoas que vão receber de volta os impostos em função da cesta básica? Ou quais são as organizações que vão receber de volta os impostos dos produtos que ela comprou, né? Isso também não geraria uma grande burocracia? Enfim, como que é a experiência em outros países? Obrigado. Pessoal, é só uma questão aqui para organizar. Acho que a gente pode fazer as perguntas em blocos de 3. Então, além do Raul, agora o Clauber e a Patrícia da Fundação Banco do Brasil, acho que podem perguntar também. Depois a gente faz mais uma rodada de 3, pode ser? Por mim, tá ok. Então é isso. Agora o próximo Clauber e depois a Patrícia da Fundação Banco do Brasil. Eu Não acho sei que se o Clauber ouviu, Clauber. tirar um mudo, Clauber. O microfone tá aí. A gente não estamos te ouvindo. Não tá no mudo, mas não estamos te ouvindo. Vamos fazer a sugestão, então, de passar para a Patrícia, depois a gente volta no Clauber. Bom dia a todos. Parece que o Clauber está com um problema no microfone. Vocês estão me escutando? Estamos. Tá, ele colocou ali no chat por aqui que também, ele está com problema no microfone, ok? Obrigada. Tá. Bem, bom dia, né? Bom dia, professor Bernardi. Com relação à sua palestra, né, ao conteúdo que você ministrou relativo à PEC, a dúvida que nós temos é com questão à imunidade, que foi tratado. A Fundação, atualmente, ela goza de imunidade tributária, conforme, né, todos os atributos da Constituição, né, todas as exigências são cumpridas pela Fundação. Então, um questionamento com relação à imunidade foi o que o senhor disse relativo às compras e não às vendas, né? O que nós temos de imunidade hoje, isso afetaria as instituições que têm imunidade tributária. A minha pergunta é especificamente sobre o ITCMD. No caso do ITCMD, ele não é relativo nem à compra e à venda, é relativo à doação de bens, né? Então, no caso do ITCMD, as entidades que gozam de imunidade e outro ponto, aquelas que têm isenção para esse imposto, como elas seriam afetadas com o IBS?
Alô? Oi. Alô? Me escuta agora? Perfeito. Posso fazer a pergunta então, né? Obrigado, Aline, ao DIF, toda a organização e a oportunidade. Aqui no IDEC a gente tem essa preocupação também com o andamento da reforma tributária. Foi ótima a apresentação, Bernardo. Tecnicamente entendemos, mas a gente sabe que tem um problema político também. E eu queria ver a sua opinião sobre a perspectiva dessa reforma mesmo avançar politicamente, porque entendi que não há perda de arrecadação, porém, pelo que entendi também, há uma perda de poder dos estados e municípios. E essa perda de poder pode afetar o avanço político no Congresso. Qual que é a crítica principal técnica que esse outro lado está usando para meio que barrar essa reforma? E também como a PEC em si, eu não sei se existe essa possibilidade, como ela pode ajudar para uma transição de um sistema tributário que tribute menos o consumo, porque a gente sabe que no Brasil a tributação do consumo é maior do que em outros países, comparando com outros países. Há essa perspectiva de uma tributação menor para o consumo? Pessoal, eu só vou pedir para quem for falando, lembrar de abaixar a mão para eu conseguir controlar aqui quem ainda não, quem está inscrito, quem já falou, por favor. Obrigada. Acho que agora o Bernardo pode responder essas 3, depois a gente faz mais um bloco. Tá bom, vamos lá. Primeiro, com relação às perguntas do Raul, realmente o IBS não tem finalidade extrafiscal. A ideia é usar o imposto seletivo para isso mesmo. O imposto seletivo seria federal, portanto, a definição da alíquota seria federal, ele já está na PEC previsto. Por enquanto, ele está com um texto aberto, ou seja, ele diz que pode ser todos os bens e serviços geradores de externalidades negativas e, portanto, sim, poderia ser possível usar o imposto seletivo para tributar o carbono. Isso é possível dentro da forma como está a PEC hoje. A diferença é que seria um tributo federal, ou seja, não haveria, neste caso, políticas estaduais e municipais, mas apenas uma política federal. Pode-se discutir se deve também ter políticas estaduais e municipais, mas eu acho que torna bem mais complexa a operacionalização e muitas vezes abre muita possibilidade de arbitragem, quer dizer, uma empresa para poder fugir de um imposto parafiscal vai de um estado para outro, do jeito que está, é esse, na verdade. A pergunta que você colocou, então, na verdade, a ideia é tributar, sim, usar um imposto seletivo com finalidades extrafiscais. Esse é exatamente o objetivo dele. Por enquanto, não se sabe se vai tributar o carbono ou não, mas a possibilidade existe. A questão das alíquotas de estados e municípios, aí eu fui meio rápido na apresentação. Na verdade, a alíquota é única, uniforme para todos os bens e serviços, mas ela pode variar entre estados e municípios. Então, se um estado quiser subir essa alíquota em 1%, ele pode subir a alíquota em 1%, só que vai ter que tributar tudo 1% a mais. Todas as mercadorias, todos os serviços. Comida, energia elétrica, combustível, serviços, tudo. Tá certo? Então, basicamente é essa. Isso é importante. Lógico, complica um pouco o modelo, mas eu acho que é fundamental para manter a autonomia federativa no Brasil. A gente acha até que sem essa autonomia de fixação de alíquota, a proposta pode ser considerada inconstitucional. Então, é uma parte importante do desenho da PEC 45. A questão de usar essa seletividade pessoal pode dificultar o manejo. Ela tem vantagens e desvantagens. Ela tem a grande vantagem de permitir focalizar bem melhor a política pública e pode ser montada de um jeito que isso saia direto como devolução do imposto, ou seja, nem precisa entrar em orçamento, ou seja, não teria risco de contingenciamento. Para alguns casos é mais fácil de aplicar, tipo baixa renda que você falou, eu não expliquei, mas a definição vai ser política. Mas a nossa proposta é que essa exoneração do consumo das famílias de baixa renda, ela alcançasse todas as famílias que estão no cadastro único dos programas sociais e ela tivesse um teto de devolução do imposto que corresponde ao imposto incidente sobre a cesta básica dos 20% mais pobres da população. É importante ter esse teto, senão você passa a ter fraudes.
No caso das organizações sem fins lucrativos, eu concordo contigo que cria uma complexidade, sim. Eu tenho que ser bem honesto aqui. Porque, para funcionar esse modelo, eu vou ter que valorizar o serviço que está sendo prestado por essa entidade sem fins lucrativos. E aqui nós vamos ter que ter algum critério objetivo. Em casos como educação, saúde, talvez seja mais fácil, ou assistência social, vai pelo número de pessoas atendidas, ou até mesmo pelo gasto, no caso de saúde, porque o número de pessoas às vezes é menos fácil. No caso de entidades culturais, por exemplo, talvez seja um pouco mais difícil você conseguir quantificar qual o valor desse benefício. Agora, em contrapartida, você tem muito menos vazamento de recursos públicos do que no modelo de você dar imunidade ou isenção de forma ampla, porque você faz com que aquilo que está devolvido... A operacionalização em si é fácil. Cadastrar as entidades e devolver o dinheiro para elas é fácil porque tudo vai estar sendo controlado via nota fiscal eletrônica e se ela vender alguma mercadoria ou serviço, vai ter emissão da nota fiscal eletrônica, eu consigo acompanhar isso fácil. O que é mais difícil é quantificar quanto tem que ser devolvido para cada entidade, mas se a gente conseguir montar isso, eu acho que dá um sistema que é muito mais justo do que o sistema atual, em que você desonera de forma muito mais justa e focalizado e beneficia de fato quem está prestando serviço para a sociedade do que o sistema atual. Com relação à Patrícia, da Fundação Banco do Brasil, bom, tem uma pergunta com relação a essa imunidade, uma que eu acabei de falar, se a imunidade nas compras, ou seja, tudo que você fez de compra você recupera. A imunidade na venda, aí depende muito daquilo que eu acabei de falar. Você quantificar o valor do serviço que está sendo prestado, de interesse público que está sendo prestado pela organização. A partir daí, você devolve para a entidade o imposto incidente na sua venda até o valor desse serviço que está sendo prestado. Se o valor do serviço for maior do que essa tributação, você devolve integralmente o imposto incidente nas suas vendas. A questão do ITCMD, aqui, na verdade, eu acho que o que a gente tem que fazer, tem uma discussão dentro da reforma tributária que está na PEC do Senado, não na PEC 45, que está na Câmara, mas que talvez seja adotada no desenho final da reforma, que é federalizar o ITCMD. Se isso acontecer, com certeza a ideia é levar essa ideia de que toda doação para entidade de interesse da sociedade civil seja isenta de ITCMD. Ou seja, essa distorção que a gente tem no Brasil, a gente tem tudo distorcido no Brasil. A gente tem um ITCMD com alíquota baixa, mas em que muitos estados, na maioria dos estados, na verdade, as doações acabam sendo tributadas. Doações para entidades de interesse público. Obviamente, o ideal é que o desenho seja tal que essas doações não sejam tributadas, não tem incidência de ITCMD. E, se Deus quiser, que a alíquota do ITCMD seja mais alta do que ela é hoje. Acho que sim, dá para colocar isso na PEC. Se federalizar, acho que não precisa colocar na Constituição, porque aí basta botar na regulamentação, acho que não seria muito difícil fazer isso. Se mantiver o ITCMD estadual, aí nesse caso talvez faça sentido eu colocar na PEC algum dispositivo que garanta que não haverá ITCMD nas doações para entidades da sociedade civil que prestam serviços de forma não gratuita, tomando cuidado para que não tenha a filantropia beneficiada no meio. Mas isso acho que já é uma preocupação de vocês relevante, tá certo? Então, sim, a ideia talvez seja necessário, se não federalizar, se federalizar deixa para regulamentação, se não federalizar faz sentido colocar na Constituição, sim, algum dispositivo garantido a isenção de ITCMD nessas situações. As perguntas do Clauber são mais de caráter político. Perspectiva de avanço, obviamente, a crise agora do coronavírus interrompeu a discussão da reforma tributária, mas a crise em si vai gerar dois efeitos. Um efeito que é positivo para a reforma, porque como a reforma tem um impacto muito positivo sobre o crescimento, ainda que seja de longo prazo, não seja de curto prazo, ela certamente, se você mantém a carga tributária e a economia cresce mais, você aumenta a receita pública e isso ajuda você a pagar a conta do custo fiscal do combate da crise do coronavírus. E, portanto, isso
gera um ambiente positivo para a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional. Por outro lado, tem sim, como tem ganhadores e perdedores, ainda com uma transição extremamente longa entre os estados e municípios por conta da reforma tributária, pode ser que aumente um pouco a resistência à reforma, falar, nossa situação fiscal já ficou pior por conta da crise, e isso vai dificultar a aprovação da reforma. Na prática, eu acho que vai predominar o primeiro fator, mas não vamos desconsiderar o segundo. O que está acontecendo hoje, do ponto de vista federativo com a reforma, é que os estados, todos os 27 estados, todos os 27 secretários estaduais de Fazenda estão apoiando a PEC 45 com mudanças. Não é exatamente esse texto, mas é muito próximo do que está sendo proposto agora, com algumas mudanças, mas eles estão basicamente apoiando. Então, na parte dos estados está bem encaminhado. Na parte dos municípios, nós temos um problema, que são os grandes municípios. Os grandes municípios, através da Frente Nacional dos Prefeitos e Abrace, estão querendo manter o ISS no âmbito municipal. Isso é um desastre do ponto de vista do desenho da proposta, mas nós vamos ter que negociar com eles. Vai ter que ter alguma negociação para poder, como os municípios são pequenos, eu acabei não falando aqui por falta de tempo, mas a ideia é que a alíquota do IBS seja próxima de 25% sobre o preço sem imposto, 20% do preço com imposto, e desses 25%, só 2% seria a parcela municipal. Como é uma parcela pequena, eu acho que via ajustes no modelo de compensação de perdas e eventualmente algum aumento da participação dos municípios no bolo total, provavelmente dá para tirar a resistência dos grandes municípios. A principal resistência que a gente está vendo no Congresso, na verdade, não está vindo do ponto de vista federativo. Está vindo, sim, de alguns setores da economia, principalmente do setor de serviços. Em parte por incompreensão, porque serviço que está no meio da cadeia produtiva, na verdade, vai ser beneficiado. Hoje ele paga imposto como ISS, não dá crédito, ele vai pagar mais, mas vai dar crédito. Mas serviços prestados para consumidor final, sim, tem uma resistência grande. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente vai ter no Congresso Nacional agora. A ideia é fazer, certamente não vai passar totalmente sem mudança, a PEC 45, vai ter alguns ajustes políticos, talvez alguns poucos ajustes sejam suficientes para mitigar essas resistências. Agora, volto a falar, quem consome serviço é rico. Não faz sentido nenhum tributar menos serviço do que mercadoria, porque você vai estar tributando menos o rico do que o pobre. Assim, é preciso tomar preciso entender isso claramente, inclusive na discussão política, para discutir essa pressão do setor de serviços para que seja beneficiado. No limite, na pior das hipóteses, vai acabar tendo alíquotas diferenciadas para mercadoria e serviço, que é ruim, mas não é o fim do mundo. É muito pior do que ter alíquota uniforme, mas ainda é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Bom, pessoal, eu me estendi aqui, estou abrindo para as próximas perguntas. Bom, vamos lá, então. Obrigada, Bernard. Anotei aqui o Rodrigo, da Furriela Advogados, depois o professor Eduardo Panunzio, da FGV Direito SP, e a Tereza, do IDEC. Então, pode ir lá, o Rodrigo, Panunzio e Tereza. Oi, bom dia a todos e todas. Bom, a Ana já me apresentou, meu nome é Rodrigo, né, e eu tenho acompanhado já há muito tempo as discussões sobre o IBS, inclusive eu faço parte do grupo no WhatsApp que discute o IBS, que o professor Bernard faz parte também, né, e na verdade não são exatamente perguntas, são algumas observações, né, porque essa discussão a gente já faz há muito tempo lá no grupo do WhatsApp, já foram mais de 200 pessoas, hoje está um pouquinho menos, que muitos representantes dos municípios saíram recentemente para apoiar uma outra proposta, né, como o professor Bernard colocou aqui, mas houve uma longa discussão nesse grupo, né, que é um grupo do CECIF, né, liderado basicamente pelo CECIF. O que eu tenho observado, professor, é que assim, no meio jurídico, a principal crítica, né, do ponto de vista jurídico, é a questão do pacto federativo. Essa vem sendo a principal ponto jurídico, né, o principal ponto de inconstitucionalidade levantado por alguns outros professores, né?
professor Humberto Ávila, professor Heleno Torres, que tem feito grandes críticas, né, com base no Pacto Federativo. Óbvio, com todo o respeito que eu tenho por eles, né, e a amizade que eu tenho com esses dois, eu não concordo com as críticas por uma série de motivos. Primeiro, que eu entendo que, do ponto de vista financeiro, se você não tem autonomia financeira efetiva, né, ou seja, arrecadação efetiva, e depende dos repasses voluntários da União, você não tem efetividade no Pacto Federativo, né? Mas o que me chama também bastante atenção é que a proposta ela simplifica bastante e ela me parece se aproximar muito do Simples Nacional. Essa experiência do Simples Nacional, ela poderia ajudar na transição? Queria que a sua opinião sobre isso, né? Como o Simples Nacional pode ajudar, né, a experiência do Simples Nacional pode ajudar na transição aqui do IBS, né? Então, essa é a minha questão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Bernard. Primeiro, enfim, parabéns aí de novo, né, por essa sua incansável batalha por ter um sistema tributário mais eficiente, mais racional e, sobretudo, mais justo aqui no Brasil. Vou fazer rapidamente 2 pontos apenas, mais relativos ao impacto da proposta de reforma em relação às organizações da sociedade civil. O primeiro é uma dúvida, no fundo, né? Quer dizer, eu acho que se a gente pôde compreender bem, esse impacto pode ser distribuído em 2 categorias. Primeiro, as organizações que ou não vendem mercadorias e não prestam serviços, ou que o fazem de forma gratuita, não onerosa para o usuário final, digamos assim. Em relação a essas, se a gente entendeu direito, aparentemente a reforma vai ser até benéfica, né? Quer dizer, vai haver uma pequena desoneração da carga que elas têm hoje, porque elas vão deixar de recolher o PIS-Folha, que hoje é 1% da folha de salário dessas organizações. Então, do ponto de vista jurídico, parece ser algo bastante interessante, embora, é claro, vai ter um impacto econômico, que vai ser suportado por todos do país, com a elevação da alíquota da tributação de serviços, possivelmente os serviços vão se tornar mais caros no país e, efetivamente, elas vão acabar sendo impactadas por isso. O segundo grupo de organizações é as que, de fato, vendem mercadorias e serviços de forma onerosa, né? Eu achei muito interessante, acho que essa sua ideia, né, que a gente, inclusive, acho que podemos aqui esforçar os neurônios das pessoas das organizações, como ajudá-la nessa ideia de pensar uma devolução de créditos personalizado, né, para algumas organizações, de forma a prestigiar o interesse público. Mas há uma questão das organizações que são consideradas imunes, né? As ações de educação, assistência social e saúde. Essas, a Constituição hoje estabelece claramente uma imunidade em relação aos serviços prestados por essas organizações. Então, em tese, quer dizer, a ideia de estender o IBS sobre aos serviços prestados por esse conjunto de organizações vai suscitar uma discussão de constitucionalidade bastante séria. Então, essa é a minha dúvida em relação a como é que vocês imaginam o tratamento dessas organizações imunes que prestam serviços de forma onerosa. Quer dizer, como contornar ou como é que vocês vêm discutindo isso para superar esse entrave. O meu segundo ponto, rapidamente, é só em questão do ITCMD. Nós tivemos a oportunidade de estar conversando, né, com você lá no Centro de Cidadania Fiscal, junto com um conjunto de organizações e pessoas que estão aqui participando dessa conferência hoje. Ficamos muito otimistas, né, com a fala que você renova hoje, nesse sentido de eventualmente abrir espaço na agenda da reforma tributária para agregar esse ponto. E eu aproveito, quer dizer, na sexta-feira nós encaminhamos aos seus cuidados aí por e-mail, inclusive uma proposta nesse sentido, a ideia de corrigir uma lacuna que tem na Constituição hoje e, de fato, afastar a incidência do ITCMD sobre doações a organizações da sociedade civil, tomando cuidado, claro, para erguer alguns muros para evitar que essas organizações se prestem depois a ser ferramentas para planejamento sucessório e coisas do gênero. Então, o segundo ponto é especificamente a isso e agradeço demais a atenção sua. Bom dia a todas e todas. Muito obrigada, Bernardo, pela apresentação muito clara, objetiva. Obrigada, Aline e o GIF pela organização. Bom, eu me sinto
contemplada, enfim, pela última fala aí do Panucci em parte, né? Minha preocupação, só completando um pouco, é se no contexto que a gente percebe, né, de desqualificação das entidades de defesa de direitos, né, no âmbito do Poder Executivo, se não há algum risco para alguma interferência que seja de forma prejudicial e, de certa forma, a gente não consiga resguardar a importância dessas organizações. Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Na verdade, é um receio. O segundo ponto é em relação à questão da Zona Franca de Manaus. A gente trabalha e acompanha várias questões aí, discussões que têm, enfim, que têm grandes efeitos por conta, né, dos benefícios fiscais daqueles que estão lá, sobretudo para a saúde. O IDEC tem uma agenda aí de promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas relacionadas à alimentação, e se essa resistência, né, se ela não pode comprometer, é uma questão também, uma dúvida mais política, né, e impactar na tramitação aí da PEC de uma forma que desordene aí toda a sua estrutura, né, sua espinha dorsal, em prol de manter os benefícios que são gigantescos e que a gente sabe que trazem muitas externalidades negativas. Pessoal, só vou pedir novamente para quem já falou ir abaixando a mão para a gente conseguir controlar aqui as inscrições. Obrigada. Bernardo, acho que agora é com você, depois mais uma rodada. Bom, primeiro, o Cláudio pediu para eu responder uma parte que eu não respondi dele, da tributação excessiva do consumo, se isso poderia ser reduzido ao longo do tempo. Bom, na verdade, no Brasil tem duas bases que são sobretributadas, que são excessivamente tributadas. Uma é consumo e a outra é folha de salários. Pessoalmente, e tem duas bases que são subtributadas, que são renda e patrimônio. Principalmente renda, porque patrimônio não dá para arrecadar muita coisa. Eu acho sim que tem espaço para aumentar a tributação da renda no Brasil, mas eu, pessoalmente, eu acho que o CECIF, de forma geral, entende que esse aumento de tributação seria melhor alocado na desoneração da folha, no primeiro momento, de forma inteligente, não de forma linear, como propõe o governo, não vou entrar em detalhe aqui, porque não dá tempo, do que na desoneração do consumo. Acho que num prazo mais longo, sim, a gente poderia trabalhar para desonerar o consumo, mas o fato é que, quando você olha o efeito simultaneamente distributivo e de impacto sobre o crescimento, é melhor desonerar principalmente a folha, principalmente na parcela, na tributação da folha da população de baixa renda, do que desonerar o consumo. Então, é basicamente isso. Agora, precisa tomar um certo cuidado. Tem espaço para aumentar a tributação da renda no Brasil, mas ele é menor do que muitas pessoas têm indicado. Eu não vou dar números aqui, mas às vezes as pessoas parecem com os números enormes, achando que o Brasil vai conseguir tributar com proporção do PIB na renda o mesmo que país rico tributa. Isso a gente não vai conseguir. A população brasileira é mais pobre, então, por definição, o grosso da diferença entre tributação da renda no Brasil e nos outros países está na tributação da renda das pessoas físicas. Tem distorções, sim, no Brasil, tem distorções relevantes, mas mesmo corrigindo essas distorções, a gente não consegue chegar perto do que país desenvolvido tributa sobre a renda, porque lá a população é mais rica do que no Brasil, na média. Então, assim, num país rico, 90% da população paga imposto de renda. No Brasil, acho que 80% da população não paga imposto de renda, tá certo? Então, claramente, a gente tem aqui uma diferença que dificulta a gente, no curto prazo, alcançar níveis de tributação da renda como proporção do PIB de países mais ricos. Mas sim, dá para melhorar. Bom, com relação ao Rodrigo, a crítica do meio jurídico a gente conhece, obviamente, do Pacto Federativo. Agora, assim, sendo bem honesto, o advogado tributarista é aquela pessoa que é treinada para dizer que tudo é inconstitucional, tá certo? Então, obviamente, eles acharam uma inconstitucionalidade dentro da PEC 45. Obviamente, a gente sabe que esse é um risco. Nós já conversamos com vários juristas. A gente tem um grau razoável de segurança de que, mantendo a autonomia de estados e municípios na fixação da alíquota, a gente consegue fazer com que a tendência que a PEC seja considerado como sendo constitucional pelo STF, mas obviamente é um risco. Mas é um risco que a gente acha que vale a pena correr.
A alternativa seria permitir que cada ente da federação cobrasse seu imposto, só que isso gera um monte de problemas técnicos, na verdade. Gera, por exemplo, dificulta enormemente a devolução de imposto para um exportador, por exemplo, dificulta muito o ajuste entre estados e entre municípios para a transição para o destino. Então, a gente ainda acha que a arrecadação centralizada, que é talvez o ponto mais criticável, ela se justifica. No fundo, o que a gente fez foi botar a União e Estados e municípios em pé de igualdade na gestão do imposto, o que, na verdade, não me parece muito inconstitucional. Com relação ao Simples, a gente usou um pouco a questão do Comitê Gestor do Simples na transição, mas ele não é uma referência ideal, não. Até porque, do jeito que ele é hoje, na prática, quem manda é a União. E, aliás, os estados e municípios reclamam muito disso, principalmente os estados. Eles falam que a União faz o que ela quer no Comitê Gestor do Simples, e a ideia na PEC 45 é botar a União, Estados e municípios em pé de igualdade na gestão do imposto. Mas alguma coisa a gente está usando, sim, do Simples. Com relação ao PANúncio, o impacto sobre as organizações da sociedade civil, primeiro, aquelas que não vendem, o benefício não é só a redução do PIS sobre folha, não. É a recuperação do crédito sobre tudo aquilo que ela adquire. Então, por exemplo, se a entidade, tudo aquilo que ela comprar, ela vai receber 20% do preço ou 25% do valor sem um imposto de volta. Ela vai recuperar, aumentar a receita dessas instituições em relação ao que é hoje. Algumas conseguem na justiça já desonerar suas aquisições também de alguns tributos, não de todos. Aqui a gente está generalizando. O impacto é muito maior para as organizações que não vendem do que apenas a eliminação do PIS sobre a folha. É realmente bem maior do que isso. Com relação às organizações que vendem mercadorias e serviço, na verdade, o que tem implícito, eu estou falando aqui é técnico, não tem nenhuma decisão política sobre isso. Essa é a nossa proposta no CECIF, não tem nada decidido. Mas a nossa proposta é, sim, que o conceito de imunidade seja invertido. Que a ideia de imunidade se aplique, e a Constituição deixar isso claro, ela se aplica às compras e não às vendas. Basicamente, essa é a ideia. Qual o problema da imunidade para, por exemplo, entidades filantrópicas de educação? Eu vou dar um exemplo, claro, aquele que eu dei quando eu dei o exemplo. Eu pego uma escola que tem um monte de aluno privado pagando uma mensalidade alta e presta alguns serviços de interesse da sociedade, dá cursos de graça, dá algumas bolsas, não sei o quê. Só que o custo para a sociedade é a desoneração da mensalidade de todos os alunos que estão naquela escola, que muitas vezes são alunos de alta renda que poderiam estar pagando, são famílias de alta renda que poderiam estar pagando imposto, e o benefício para a sociedade, ele não guarda qualquer correlação com o custo que tem para a sociedade. A implementação desse modelo, que eu chamo de isenção personalizada, que é a devolução do imposto, proporcionalmente ao que está sendo prestado, tem uma complexidade, sim. Acho que isso foi colocado antes pelo Raul, mas se for possível de ser implementado, eu acho que é melhor do que o modelo atual. E se isso passar na PEC, certamente vocês aí, no Sustento OSC, vão ter um trabalho grande de montar como é que isso pode ser desenhado, esse sistema. Com relação ao ITCMD, eu realmente vi que vocês mandaram na sexta, não tive tempo ainda de analisar com calma, tá? Mas a ideia é, sim, se não houver federalização do ITCMD, corrigir as lacunas que tem na Constituição Federal. Eu vou voltar a entrar em contato com vocês para discutir o texto, tá? Mas eu não tive tempo, na verdade, de sexta-feira para hoje, para poder olhar esses textos que vocês mandaram. E aí eu prefiro fazer uma discussão técnica com um grupo menor do que fazer uma discussão grande com tanta gente assim, que acho que não faz muito sentido. E, finalmente, a Tereza, do IDEC, colocou duas questões. A primeira, o risco de interferência nas entidades de defesa do consumidor. Acho que é uma preocupação válida. Acho que se a entidade ela é integralmente de defesa ao consumidor, se ela não tem nenhum outro objetivo, se ela não presta serviço que caracterize consumo de alguém, eu acho que, neste caso, você poderia, nesse modelo de isenção personalizada, dizer que automaticamente tudo que ela que é tributada naquilo que ela cobra, volta para ela. É diferente do caso da escola, que eu dei o exemplo, da escola filantrópica, que cobra mensalidade de aluno privado. Neste caso, tudo que ela faz é de interesse público. Então, essas entidades que ainda que cobrem, mas a sua ação é integralmente de interesse público, não tem nenhum consumo privado naquilo que ela faz, neste caso, acho que é fácil, podemos até na própria regulamentação já dizer
que a imunidade se aplica também às suas vendas. Tá certo? Nesse caso, eu não vejo grandes problemas de fazer. O que me preocupa é quando você mistura uma entidade que presta serviço de interesse público, mas também vende serviços que são consumo privado, que esse caso é que eu acho que exige um trabalho mais bem feito. Com relação à Zona Franca, é um problema, não tinha falado, mas de fato é um problema. Muito possivelmente vai acabar tendo alguma exceção para a Zona Franca, mas eu espero que seja feito de uma forma racional, que não comprometa a estrutura toda. Eu não vou poder dar detalhe aqui, porque aqui são várias opções que estão sendo consideradas, mas a gente está trabalhando acho que politicamente não vamos conseguir aprovar sem nenhuma exceção, nenhum benefício diferenciado para a Zona Franca, mas idealmente é que seja por um prazo menor do que os 2073 que tem hoje na Constituição e que seja de uma forma muito mais racional do que a estrutura que tem hoje na Zona Franca. Aí eu não tenho como entrar em detalhes sobre esse tema aqui nesse grupo. Bom, pessoal, vamos para a próxima rodada. Pessoal, tá muito bom o debate, a gente está avançando um pouquinho no tempo, então acho que a gente pode fazer agora a última rodada. A gente tem inscrito aqui o André Lima, Leandro Marins e a Aline Souza da FGV Direito SP. Vou pedir só para o André e para o Leandro falarem de que organização eles são. Legal, gente, bom dia. André Lima, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, também da coordenação do GT Socioambiental da RAC, Rede de Advocacy Colaborativo, parte de outros coletivos também, como Observatório do Clima, dentre outros, né? Frente Parlamentar Ambientalista. Conheço a PIA, a gente fez já trabalhos juntos alguns anos atrás, ligados aí a essa temática da política tributária e a sustentabilidade. Bom te ouvir de novo, Bernardo. A gente chegou a trocar uns atos uns meses atrás aí sobre esse assunto. Eu quero aproveitar, primeiro, de fazer um convite para a gente, em algum momento aí, quando você tiver uma janela na sua agenda que deve estar muito intensa, a gente falar um pouco disso, quer dizer, como é que a gente pode resgatar na PEC, né, examinar na PEC riscos e oportunidades relativas a essa tão falada transição para uma economia de baixas emissões de carbono, ou seja, de que maneira a gente pode, de fato, para além de lei seletiva específica, que eu acho que é uma necessidade, mas talvez seja pouco suficiente, a gente tratar desse tema, né? Aí duas perguntas, né? Então, feito esse convite para o CECIF, Bernardo, a gente pensar num webinário, ou pelo menos uma roda de conversa com um grupo de organizações que está focado nesse assunto. Duas perguntas. Uma é, a reforma ela tem dois lados, né? O lado... eu fui estagiário de direito tributário, depois disso nunca mais aprofundei na gramática e no juridiquês tributário. Então, se eu disser, usar palavras aqui inapropriadas tecnicamente, vocês dão um desconto. Mas a reforma tem dois lados, né? O da incidência do tributo e o da distribuição da arrecadação, né? Estou entendendo que vai ter uma centralização na PEC 45, a proposta é centralização e um regime de distribuição desses recursos que cause o menor impacto possível nessa transição de 25 ou 50, de 10, 25 ou 50 anos, né? Minha pergunta é como é que fica o nosso ICMS ecológico, que é pequeno, mas é fundamental. Tem municípios que quase dobram a sua arrecadação em função da existência de áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas, sobretudo na Amazônia, né? Impacto muito forte, principalmente em municípios pequenos, com grandes áreas protegidas, às vezes mais de 50%, 60% do seu território dedicado ou afetado por unidade de conservação. E se é possível se pensar, como já tem, inclusive, propostas de emenda, tanto na PEC 45 quanto na 110, feito pela Joênia, deputada indígena, e o Randolph no Senado, em se pensar em uma parte desse bolo geral ser pensado como o grande ICMS ecológico, o grande IVA, uma parte disso ser distribuída de acordo com critérios de sustentabilidade que pode ter desde saneamento a metas de clima, passando por critérios de unidade de conservação e tal. Essa é a primeira pergunta, ou seja, relativa ao lado da distribuição de recursos, se é possível usar critérios sociais e ambientais e numa transição também, para que não haja nenhum grande impacto no curto prazo, para que haja incentivo aos municípios em melhorarem a sua governança relativa à sustentabilidade. Saneamento hoje, por exemplo, tem tudo a ver com o grave problema aí de contaminação, de vírus, etc. Né? A segunda pergunta é se é possível se pensar num sistema em que você maneje e calibre a tributação sobre investimentos
para, de fato, atrair mais investimentos no que a gente chama de economia verde, né? Você poderia ter um rol, um protocolo definindo o que são atividades consideradas atividades de baixas emissões de carbono, isso poderia ser um critério oficial do governo, e ter uma diferenciação de tributação sobre os investimentos nessas atividades, sobretudo investimentos externos, né, para atrair investimentos externos em atividades cada vez mais menos intensa em tributação. São essas, Bernardo, e fica aqui o convite para a gente fazer esse bate-papo mais específico. Grato aí pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu sou Leandro Marins de Souza, do escritório Marins de Souza, Leal e Olivari, advogados. Queria antes cumprimentar o GIF, parabenizar pelo evento e cumprimentar também o Bernardo pela apresentação, pela qualidade das respostas e do debate aqui. Muito do que eu gostaria de provocar já foi, talvez, falado pelo pessoal, mas mesmo assim eu gostaria de acrescentar algumas coisinhas. Bem, reforma tributária é complexa, a gente sabe disso, não à toa há tanto tempo a gente está discutindo isso e vai e vem e as discussões sobre isso voltam, né? Quando a gente inclui o componente terceiro setor, organizações da sociedade civil nessa reforma tributária, eu acho que ainda torna mais complexo. Acho que a gente tem que tomar o cuidado de considerar esse tema da reforma tributária para o terceiro setor ainda mais complexo do que a reforma tributária normal, vou chamar assim, né? Eu acho bastante interessante a proposta de considerar a tese, né, do contribuinte de fato beneficiário da imunidade como um conceito consolidado constitucionalmente, embora os tribunais venham entendendo diferente, eu acho que isso resolveria bastante do problema. Não fosse o fato de que quando você unifica todos os tributos, você também complexifica essa análise, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, estou querendo dizer que me preocupa pelo fato de que as organizações do terceiro setor, especialmente aquelas que hoje gozam de imunidade tributária, elas são essencialmente prestadores de serviços para o público fim, né? E aí a gente tem que tomar o cuidado de avaliar um pouco melhor qual o impacto no final da cadeia dessa reforma tributária, porque quando você fala de possibilidade de creditamento, nessas instituições o grande custo é de folha, né? Então, eu não sei como que está se vendo essa conversa aí entre essa PEC 45, que é a tributação sobre consumo, e as demais PECs que falam de tributação e oneração e desoneração da folha, em relação a essa realidade. Então, só a PEC 45, em princípio, tornaria mais onerosa a atividade das entidades do terceiro setor, se não considerada a possibilidade de creditamento de custo de folha. Então, essa é uma preocupação. Uma coisa que eu acho que o Panunzio falou, né, que é a questão da preocupação com a imunidade, né? Quando a gente fala de imunidade tributária, a gente está falando, não estou falando em inconstitucionalidade aqui, tá, Bernardo? Eu, embora tributarista, não estou procurando uma inconstitucionalidade aqui. Quando a gente fala de imunidade, a gente fala de uma garantia constitucional, né? E essa garantia constitucional não é para o rico ou para o pobre, é para o setor educacional, para o setor de saúde e para o setor de assistência social. Então, eu acho que nessa avaliação econômica da reforma tributária para as organizações da sociedade civil, seria bastante importante a gente levar em consideração o retorno para a educação, para a saúde e para a assistência social, independente da renda, né, das pessoas que fazem jus a esse direito constitucional, educação, saúde e assistência. Acho importante a gente ter essa premissa fixada, sob pena da gente abrir mão aí de uma garantia constitucional. E não estou procurando inconstitucionalidade, só estou buscando o melhor formato possível para uma reforma destinada a garantir esse direito constitucional. Enfim, seriam essas as minhas provocações. E, mais uma vez, queria parabenizar pelo evento e pelas considerações. Obrigado. Bom dia, eu sou a Aline Souza, da FGV. Queria agradecer, Bernardo, pela sua generosidade de estar aqui conversando com tanta gente. Eu queria pedir, por favor, para a gente explorar só mais um pouco esse racional do porquê tributar a venda de mercadorias e serviços, né? Aqueles dois pontos. Primeiro seria por conta de problemas concorrenciais, né? Porque
as organizações estariam concorrendo em mercados em pé de desigualdade com a iniciativa privada. Daí, sobre esse ponto, como numa análise concorrencial em geral, é muito importante analisar o mercado relevante para ver se de fato tem uma concorrência ali naquele mercado, queria entender se isso não poderia ser feita uma análise ex post, como acontece hoje nas análises concorrenciais, para identificar mercado relevante. Por que eu estou dizendo isso? Pegando o exemplo da educação. A gente tem no Brasil, pelos dados do IPEA, aproximadamente 800 mil organizações da sociedade civil, né, entre associações e fundações. Das entidades que atuam na educação, que têm o certificado do SEBAS e que estão prestando política pública, ou seja, estão em escolas dando um percentual de bolsa para pessoas carentes e ao mesmo tempo oferecer serviço pago, a quantidade dessas organizações são 2.200 aproximadamente. Organizações na área de saúde que estão nessa relação com o Estado, né, de ter uma proximidade aí para ajudar a executar a parte da política pública ou da parte de bolsa na área de educação. Então, eu digo isso porque é um universo restrito, então, se desse para fazer um olhar também separado, acho que seria importante para que a gente não tenha que a gente não pressuponha que existe uma concorrência nas atividades que as organizações fazem de um modo geral, porque nem todas fazem esse tipo de prestação de serviço e de alguma forma as que já fazem estão já nos cadastros e relações de execução de política pública aí com mais controle. E isso já me faz levar para o próximo ponto, que é com relação ao teu comentário, né, de que é importante que mostre a correlação do serviço prestado para entender se vale a pena essa desoneração. De alguma forma, isso já existe na sistemática do SEBAS, que é específico para assistência social, saúde e educação, e aí depois poderia discutir se está equilibrado ou não, mas eu queria acrescentar aqui um outro ponto. Existe uma outra razão para não tributar as organizações, que não o fato de ajudá-las para que elas ajudem o governo a prestar serviços públicos, e sim pela natureza não econômica, sem finalidade lucrativa que elas possuem. Então, mesmo que elas não estejam totalmente atreladas a uma política pública, existe aí, então, uma proteção do Estado, e por isso na Constituição, para que elas não sejam tributadas nesse tipo de atividade que prestam. Eu chamo a atenção para isso porque a gente está vivendo um momento, né, que a existência de organizações que estejam atuando para interesse público, não necessariamente em políticas públicas, é importante que o sistema apoie essa sobrevivência delas, e não tem a ver só com a questão da incidência da alíquota ou não, aquele custo de compliance, né, de conformidade que você mencionou, ele é super significativo porque a gente tem um cenário em que 90% das organizações no Brasil tem, no máximo, até 2 vínculos de pessoas vinculadas formalmente, né, com vínculo seletista. Muitas delas realmente não estão fazendo execução de atividade econômica o suficiente para serem consideradas concorrentes no mercado, ou mesmo com uma vocação para executar política pública. Tem aí estruturas muito menores, né, são micro-organizações que têm atuação importante no bairro, a gente está vendo muito agora com o tema do corona. Então, se você puder aprofundar esses 2 pontos, né, considerando então que a concorrência, eu queria te ouvir se é possível fazer uma avaliação específica, considerando o mercado relevante, uma análise ex post, e a outra da correlação do serviço, se é possível também incluir nesse racional o fato de que nem sempre a organização existe para prestar um serviço em política pública. Elas podem atuar por uma finalidade não econômica e a legislação permite que elas se organizem para isso. Obrigada, Bernardo. Bom, vamos lá. Questões. Primeiro do André. Com relação ao convite, tudo bem, podemos conversar. Só lembrando que o imposto seletivo na PEC já abre espaço aí para, na frente, discutir tributação do carbono. A questão do ICMS ecológico, só para explicar para quem não sabe, ICMS ecológico é o seguinte: hoje os estados têm que transferir 25% da receita de ICMS para os municípios. 3/4 dessa receita é distribuído proporcionalmente ao valor adicionado, mais 1/4 é por lei estadual. E alguns estados, nessa lei estadual,
definem critérios ecológicos para a distribuição da receita para os municípios, que é isso que eles chamam de ICMS ecológico. Na verdade, isso não está sendo alterado na PEC, tá? Que a gente está mantendo que 25% da receita estadual do IBS vai ser transferido para os municípios e 1/4 disso vai ser por lei estadual. Ou seja, quem já tem ICMS ecológico vai poder manter o ICMS ecológico que já está hoje na lei estadual, não seria afetado pela PEC. Se dá para pensar uma distribuição do bolo por critérios sociais e ambientais, dá. Eu, pessoalmente, não gosto, não. Acho que política pública tem que ser feita de forma mais transparente via gasto e menos via vinculação de receita e critérios de partilha. Então, mas estamos mantendo o que diz de ICMS ecológico hoje está sendo mantido. Eu acho melhor fazer de outra forma, mas se tiver pressão política e for uma decisão política, dá. Não acho que seja melhor do ponto de vista de desenho de política pública. E, na verdade, a mesma coisa vale para a sua segunda questão, se dá para calibrar a tributação de investimento para ter investimento para a economia verde. Não, a ideia é não tributar nenhum investimento, seja ele de economia verde ou azul, ou sei lá que cor que seja, tá certo? Na verdade, se você quer estimular a economia verde, tem que usar outros instrumentos, tem que usar o bastão, e aí a tributação é boa, quer dizer, tributar aquilo que não é verde, isso é interessante, o imposto seletivo serve para isso. Ou, se você quiser usar a cenoura, então faça via recursos orçamentários de forma transparente e não tentar via tributação. A gente tem que abandonar, pelo menos no IBS, tem que abandonar um pouco essa ideia de usar o IBS para fins extrafiscais. Tá? O IBS é um imposto para arrecadar e tem que ser o mais simples possível, e é bom que seja assim. Na hora que você abrir uma exceção, nem que seja para a economia verde, você abrir uma porteira para onde pode passar muitos outros bois que você não gostaria que passassem, tá certo? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. E, de qualquer forma, todo investimento vai ser desonerado. Com relação ao Leandro, ele colocou uma questão, uma parte do que eu vou falar com você, eu vou responder depois, quando eu estiver respondendo a Aline, tá, Leandro? Porque ela foi mais específica. A questão específica sua é a questão de creditamento do custo da folha. Não faz sentido. O IBS, o IVA, é um imposto que, no fundo, é um imposto sobre o preço final da mercadoria e serviço, que é a soma da renda do trabalho e capital ao longo da cadeia produtiva. Então, na verdade, não faz sentido creditar a folha de pagamento dentro do imposto sobre valor adicionado. Tá certo? A remuneração do trabalho faz parte do valor adicionado e deve ser tributado. Existe uma agenda de desoneração da folha, que é reduzir os tributos sobre a folha. Essa é uma agenda interessante, embora para entidades filantrópicas não faça muita diferença, que hoje ela já não tem a contribuição patronal sobre a folha. Mas não faz sentido dar crédito sobre a folha de pagamento dentro do IBS. Eu precisaria de muito tempo aqui para explicar isso, eu não vou entrar nisso, mas não tem lógica. A lógica econômica do imposto, ele é um imposto sobre o valor da venda final da mercadoria e do serviço, o que é a soma da renda do trabalho e do capital acumulado em toda a cadeia de produção, inclusive o custo da folha. A agenda de desoneração da folha, sim, provavelmente vai entrar no Congresso Nacional, mas para as OSCs, pelo menos para as filantrópicas, talvez não seja tão relevante. A questão da imunidade ser uma garantia constitucional, aqui é uma questão que a gente não está propondo acabar com a imunidade, está propondo mudar a interpretação do que é imunidade, deixar isso claro na Constituição. No fundo, é um pouco essa a ideia. Tá certo? Ou seja, aquela ideia de que todo o imposto incidente nas aquisições dessas entidades filantrópicas, e não só filantrópicas, na verdade, qualquer entidade sem fins lucrativos, ele seria recuperado. Basicamente, essa é a ideia. Se isso é viável juridicamente, eu não tenho certeza absoluta, não. Acho que sim. Por que a gente está propondo isso? Porque economicamente é muito mais racional. Aí talvez a gente tenha algum conflito entre a racionalidade econômica e os conceitos jurídicos. Mas, se for possível mudar o conceito e deixar claro na Constituição que imunidade, nesse caso, se aplica às aquisições, o que significa uma desoneração enorme de todas as entidades que prestam serviços sem cobrar, eu acho que seria um avanço. Mas acho que é um tema importante, não chegamos a avançar muito na questão de se isso gera problemas aí de interpretação jurídica. Tá? Posso lhe dizer, eu pessoalmente
dificuldade de entender que a interpretação jurídica leve a um resultado que é inconsistente do ponto de vista econômico. Mas, no limite, se não der, vai ter que manter a imunidade como é hoje. Mas eu não acho bom do ponto de vista econômico. E aí eu vou entrar um pouco nas questões da Aline. Não sei se entendi totalmente, tá, Aline? Mas vou tentar explicar o que eu entendi. Primeiro, impacto concorrencial. Vamos lá. Primeiro, as organizações não têm fins lucrativos. Ótimo, se elas não têm fins lucrativos, qualquer organização que não tem fins lucrativos não tem que pagar imposto de renda. Para mim, isso é claríssimo. Isso não está sendo mudado aqui. Então, não ter fim lucrativo tem a ver com renda. Lucro é renda. Não tem que pagar imposto de renda. Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. A questão do impacto concorrencial, ele existe na medida em que é o seguinte: supõe que eu dou uma desoneração, eu tenho duas escolas que prestam o mesmo, cobram o mesmo dos alunos, tá certo? Uma delas é uma entidade filantrópica e dá algumas bolsas e alguns cursos gratuitos, e a outra é uma entidade com fins lucrativos. Certo? Esquece a parte de tributação do lucro, estou falando de tributação do valor adicionado, do consumo. Eu, pessoalmente, não vejo motivo para que a empresa, que a escola que é filantrópica, pague menos imposto que a escola que não é filantrópica, a não ser no montante do serviço que ela está prestando para a sociedade, que é das bolsas do curso gratuito que ela está dando. Tá certo? E é por isso que eu estou propondo mudar o modelo. Em vez de ser eu desonero completamente essa escola, porque pode ser que essa desoneração, o custo para a sociedade, que é a perda de receita, seja muito maior do que o benefício que ela está dando para a sociedade, aí sim exige uma avaliação. A gente já tem o SEBA, provavelmente o SEBA, se vigar essa interpretação que eu tenho, ele teria que ser ajustado para contemplar isso. Mas o problema é que, na forma como é hoje, você não tem essa correlação. Se você consegue mostrar que todas as entidades filantrópicas no Brasil, o valor do serviço que ela está prestando para a sociedade, precificado adequadamente, é maior do que a renúncia dos tributos dela, ótimo. Então, no fundo, ela vai receber de volta, vai ser exatamente equivalente a ter uma unidade nas vendas, porque ela vai receber de volta tudo aquilo que está incidindo nas suas vendas, ela vai receber de volta porque ela está prestando serviço num valor igual ou maior do que esse montante. Agora, se você mostra que o serviço que ela está prestando vale menos que a desoneração tributária, não faz sentido manter a desoneração, vale a pena devolver para ela apenas no montante do serviço que ela está prestando. Basicamente, esse é o ponto que eu queria colocar. Tem uma transição longa, tá, pessoal? Vai ter tempo de ajustar isso. Entre a aprovação da PEC e o começo da cobrança do IBS, vão provavelmente 2 anos. E vai começar a ser cobrado com a alíquota de 1%, bem baixinho, não vai afetar quase nada, durante 2 anos. Então, você tem 4 anos para acertar todas essas coisas entre a aprovação da PEC e o efeito realmente grande para as entidades. Mas eu, pessoalmente, mantenho a posição que eu coloquei no começo. Então, a questão do impacto concorrencial não precisa de uma análise ex post, basta apenas fazer uma análise conceitual. Eu, honestamente, não sei se precisa da análise ex post. É verdade que o sistema tributário brasileiro é completamente distorcido. Eu vou dar um exemplo. Nós, no CECIF, o CECIF é uma empresa, embora não tenha fins lucrativos. Porque o sistema tributário brasileiro é tão estúpido que é mais barato para a gente, porque o grosso do custo do CECIF é a remuneração dos diretores que são sócios do CECIF. Então, é mais barato tributariamente para a gente ser empresa do que ser uma organização da sociedade civil, que é o nosso CIP, por exemplo. É ridículo, é uma estupidez do sistema tributário brasileiro. Então, pode ser que essas distorções estejam dos dois lados. Agora, a gente está trabalhando para corrigir as duas distorções. A gente está trabalhando para que a gente pague mais imposto. Que se a pessoa tem renda da pessoa física recebida como lucro ou como salário, seja tributado exatamente da mesma forma. Hoje, no Brasil, não é. Uma boa parte, principalmente em PJ, o lucro que ele recebe é muito menos tributado do que se ele recebesse como salário. É um erro enorme em termos de desenho do sistema tributário, mas não tem a ver com a discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho que é isso, Aline. Eu não sei se entendi tudo, mas eu continuo achando que o melhor modelo é esse. Converte o conceito de imunidade em não ter incidência de imposto, na prática, devolução do imposto sobre todas as aquisições, e na tributação dos serviços prestados ou mercadorias vendidas pelas organizações, devolve proporcionalmente aquilo que ela está dando para a sociedade. É isso.
Obviamente, a gente pode depois marcar uma outra conversa mais específica sobre isso, tá, Aline? Mas não precisa de 50 pessoas. Legal, gente. Bernard, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade para nos encontrar. Sem dúvida, acho que estamos conhecendo muito mais aí das propostas e até pela, né, a gente sabe que a qualidade que a proposta da PEC 45 tem, ela deve pautar toda a discussão de reforma, né, ainda que venha um novo texto aí da comissão, ele vai ser muito pautado pela própria PEC, então por isso que é tão importante aqui os seus esclarecimentos. Então, obrigada. Eu também queria, para todo mundo que está aqui, na programação no início, eu queria reservar uns 10 minutinhos finais agora, só para a gente, é uma coisa que a gente costuma fazer no grupo, de atualizar agendas, né? Tem várias organizações aqui que estão atuando com elaboração de propostas, no Congresso, nos estados, enfim, com alguns temas relacionados à sustentabilidade econômica das organizações. Então, a gente geralmente faz uma rodada de atualização sobre como está esses assuntos, né, para quem quiser falar um pouquinho, contar um pouquinho. Bernard, você fica à vontade, se você quiser sair, eu imagino que você deve estar com uma agenda super corrida. Eu só vou me despedir, tá? Então, agradecer, claro. que estou à disposição. E eu vou tocar a agenda do ICCMD com o Panunzio, isso já está na roda aqui, não tive tempo até hoje, mas vou ter tempo agora nas próximas semanas, suponho eu. E agradecer o convite e dizer que eu estou disposto a seguir a discussão, acho que é um tema extremamente importante esse que a gente está discutindo. Tá? Então, tchau para todos, obrigado. Obrigada.